o que é a dopamina, como isso aqui funciona no nosso corpo, como gerar mais dopamina, e se você arriscaria dar algum palpite, né, sobre como a gente poderia gerar mais dopamina no mundo dos investimentos, nos negócios, para ver até se a nossa tese aqui de treinamento se ela faz sentido para você, né, como médico. Nossa, Thiago, o que você falou agora, acho que dá pra gente conversar uma tarde inteira, mas vamos começar do final pro começo, tá? Por que do final pro começo? Porque a primeira coisa é, quando você fala de companhia para trabalho, né, quem você vai chamar para trabalhar com você? A gente fala de um conceito chamado core skills, né, que antes a gente chamava de soft skills, né, ou as pessoas dividiam entre hard skills e soft skills, né? Hard skills, aquelas habilidades, né, duras. Então, por exemplo, sua formação, seus cursos de pós-graduação, a sua experiência profissional. E aí os soft skills é a sua habilidade interpessoal, né, o quanto você consegue trabalhar em grupo, seu perfil de liderança, seu perfil de liderado, seu reconhecimento hierárquico, né? E dentro disso, o que começou a se perceber? Que já não fazia muito sentido você falar tanto nessa dicotomia, e que fazia sentido você falar numa coisa chamada core skills, que são habilidades imprescindíveis, né? Aquilo que é essencial, habilidades essenciais. E dentro das habilidades essenciais, ela justamente está a relação entre as pessoas, porque o que nós fazemos é a relação interpessoal. É isso que nós fazemos. Quando você fala do seu amigo de vendas, né, e você fala para que ele tem problemas em aceitação, por exemplo, em rejeição, o que é uma venda não concluída? É uma rejeição. Então tem muito sentido quando você fala isso. E quando você fala isso, e eu levanto a questão do core skills, eu acho que existem dois tipos de pessoas que a gente tem que se perguntar, né, que está sentada à nossa frente, que a gente vai, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho. Você faz terapia ou você não faz? E eu te falo com muita sinceridade, eu faço terapia há anos, né, e para determinadas coisas, né, eu preciso de uma pessoa que não só entenda a situação, mas que ela entenda a si mesma. Por que eu falo isso para você? Porque quando você fala que você já fez dietas várias vezes, você sabe o que tem que ser feito, só que você volta a ganhar gordura, o que você está falando? É do conceito de dissociação cognitiva. Você sabe que tem que fazer, mas você não faz. E por que existe essa, ou dissonância cognitiva, né? Porque a dissonância cognitiva é a escolha de cada um, né? Vamos colocar a escolha de cada um e vamos trazer para outra parte daquilo que você falou, que é, eu ensino as pessoas a aplicarem dinheiro, mas as pessoas não necessariamente, a partir daquele conhecimento, elas vão aplicar o dinheiro naquilo que faz mais sentido. Quando você fala isso, eu lembro de um cara que com certeza você deve ter lido, que é o Daniel Kahneman. Por quê? Porque ele é o prêmio Nobel para uma tese muito simples na economia, que é o valor do dinheiro. E por que é interessante isso? Porque até então, o valor do dinheiro, quem dava, né, eram tecnocratas que falavam assim, ó, 50 é 50, 100 é 100, 1 milhão é 1 milhão. O que o Daniel Kahneman falou? Né, o Daniel Kahneman falou assim, não, isso não é dinheiro. O dinheiro para as pessoas é o quanto você tem perto do seu universo de conhecimento. Você ganha, sei lá, 100 mil reais por mês. E você perde uma nota de 50 reais. Quanto isso vai te preocupar? Você ganha 800 reais por mês e você perde uma nota de 50 reais. Quanto isso vai te preocupar? Você acabou de ganhar 100 reais para fazer um trabalho e você perdeu 50 reais. Quanto você vai se preocupar? Então o dinheiro, na verdade, ele tem um valor para as pessoas daquilo que é o universo de conhecimento delas e o valor daquilo que elas têm agregado em relação ao todo montante que elas têm. Então 50 reais não é igual para todas as pessoas. Ele é diferente à medida que aquela pessoa lida com grandes quantidades ou não de dinheiro. Por que é importante esse estudo do Daniel Kahneman? Porque ele mostra que as pessoas elas vão agir economicamente de acordo com aquilo que é a cabeça delas, né? Eu, por exemplo, não tenho uma cabeça de investidor. Você falar para mim, como é que é o teu perfil de investimento? Eu sou um cara extremamente conservador. Eu não tenho perfil de investimento, e o meu perfil de investimento na minha cabeça é assim, vou trabalhar até morrer e vou juntar o máximo de dinheiro que der. E se eu precisar de mais dinheiro, eu não vou investir, vou trabalhar 1 hora a mais. Né? Então, eu não tenho perfil de investidor. Né? Por isso que eu conto, né, com, na verdade, a minha esposa, que é administradora, que tem um perfil de negócios muito aguçado, e ela é capaz de fazer essas coisas. Né? Mas eu mesmo não tenho esse perfil, então eu posso aprender tudo com você. E ainda assim, eu vou manter o meu perfil. Por quê? Porque 50 reais para mim
me remete à época que, por exemplo, eu estava na faculdade e eu gastava R$14,20 para ou almoçar ou jantar todo dia no bandejão. Essa é a minha esfera de valores. Quanto que eu sei de dinheiro? Dos negócios que eu faço. Quais são os negócios que eu faço? Os negócios que eu faço é encher o tanque do meu carro, né? É fazer uma compra no mercado, é pagar uma conta de restaurante, né? Roupa, por exemplo, eu não sou um cara que gasta com roupa. Eu uso a maior parte do tempo, eu uso uniforme. Eu tô aqui 20V de uniforme porque eu tô acabando de sair do hospital. Tava operando Moriá até agora, né? Então, quanto custa um uniforme? Custa R$150, né? Quando você fala para mim, tem um tênis de R$5.000, eu falei, que isso? Esse tênis anda sozinho também, ele vai para mim nos compromissos. Né? Então, quando a gente para entender esses assuntos que permeiam tudo aquilo que a gente está conversando, a gente percebe que a questão é além do que é a dopamina, é como que você usa essa dopamina. Tem gente que usa dopamina para o bem, tem gente que usa dopamina contra o próprio bem. Quando você vê aplicativos como, por exemplo, o TikTok, ou então quando você vê o Reels do Instagram, ou você vê os Shorts do YouTube, o que você está vendo? Você está vendo uma tentativa de fazer uma adição, né? Então, você risca o seu dedinho, dopamina, 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 dopamina. E isso é tão bem pesquisado que existe uma pergunta, por que o dedo é para baixo, por que não é para o lado? Por que é para baixo, por que não é para cima? Por que você tem uma música X? Por que você tem um aumento do que é o spread de uma determinada informação em relação a outra? O que as pessoas querem ver? Né? Tem gente que já tem uma teoria falando que o algoritmo, por exemplo, do TikTok, quando você vai para a China, ela dirige tudo para melhoria esportiva, sucesso no trabalho, desempenho acadêmico. E quando você vem para as Américas, é tudo para bobagem, é dancinha, é bunda, é pornografia, é bobeira, né? Como se isso fosse uma forma de você fazer uma engenharia social. Olha, eu sinceramente, eu sou desconfiado dessas teorias conspiratórias muito elaboradas, mas eu entendo que existe uma cultura de um povo. E a cultura do povo é a forma que ela se relaciona com a própria dopamina, né? Quem é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor, ele funciona criando a partir da sua iniciativa, né? Só que ele não sustenta aquilo que é a sua ação. Vou te dar um exemplo de dopamina. Por que uma das grandes brigas das empresas de restaurante é fazer uma entrega rápida por você? Você fica mais feliz quando você come? Exatamente. Agora, conceitua para mim esse feliz. Você fez um pedido. Qual é a melhor situação possível? Chega rápido. Chega rápido, porque eu tô morrendo de fome. Sabe por quê? Porque se demorar a ter nível de dopamina baixa, você recebe o produto e você fala, puta, mas não tava com tanta vontade de comer isso. Faz sentido. Então, quando você tem um restaurante que chama McDonald's, por que ele tem tanto sucesso assim? Porque você pede e já come. Porque se você tiver que pensar na comida que você pediu, você não pediria. Se você fosse no McDonald's à la carte, muito provavelmente, se você fizesse o pedido e chegasse um hambúrguer para você, você não ia sentir tanta satisfação assim. Quanto é você chegar na linha, pedir o cara te entregar e você começar a comer a batatinha ainda em pé sentado naquela linha de compra. Isso é cultural do McDonald's. Pode olhar, todo mundo faz isso. Chega o lanche, chega a batatinha, a pessoa já começa a comer a batatinha. Dopamina, dopamina, dopamina. Então ela já senta já comendo, ela termina de comer, ela ainda quer comer mais durante um tempo. Ao passo que quando você desfruta de uma refeição, então você vai num restaurante do seu amigo que é chefe, que ele tem 2 entradas, 3 pratos principais, 2 saídas, ele te dá uma harmonização. O que acontece? Que você relaxa, que você faz o slow food, né? É exatamente o contrário. Você desenvolve uma outra coisa que você não tem com o McDonald's. Pense que você sai do restaurante fast food, dá 1 hora, você está pensando o que você vai comer. Quando você está nesse restaurante, nessas condições, dá 1 hora, você ainda está jantando, Thiago. E quando você termina de jantar, você não pensa mais em comer. Então, a questão da repetição, que a dopamina está ligada em relação ao que a nossa iniciativa é uma coisa que ou faz com que a gente tenha muita habilidade para realizar coisas, porque você se torna um sujeito proativo, ou ela te torna tolo, porque você fica pulando de estímulo em estímulo, de empolgação em empolgação. Então, existe a necessidade da gente entender que neurotransmissor também não é um inimigo ou
é um herói. Os neurotransmissores, eles existem no seu neuroeixo, porque eles obedecem ao equilíbrio onde você tem que saber acelerar e tem que saber frear. É que nem um carro. Um carro sem freio não adianta, você vai ter um motor, sei lá, 12 cilindros de 1000 cavalos. Não dá para andar se ele não tiver freio, porque você não vai parar. Agora, um carro que tem só freio não vai para frente, né? E o cérebro funciona desse jeito. Você tem que ter isso. O que é aquilo que define, né, vamos falar, as boas escolhas?